Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Lucas Moresco Wessel, sou policial penal no estado de Santa Catarina e também sou especialista em Direito Público. Hoje, aqui na parte de Direito Constitucional, nós vamos aprender a separação dos poderes constituídos dentro da Constituição da República Federativa do Brasil. Os poderes são três: Executivo, Legislativo e Judiciário. Tá certo, pessoal? Dentro dessa tripartição de poderes, nós temos o poder legislativo, fazendo sua função típica de criar leis e de fiscalizar as leis. E nós também temos algumas funções atípicas que são inerentes ao poder legislativo, que são as funções administrativas, ou seja, administração de patrimônio e também a sua administração de pessoal, contratação e processos administrativos disciplinares para a demissão e exoneração dos seus servidores, tá certo? Nós também temos, dentro do espectro das suas funções atípicas, a função de julgamento, ou seja, o Senado Federal, no caso aqui específico, ele tem a competência para julgar os crimes de responsabilidade do presidente da República, certo? Então, atribuindo para si essa função de julgar, o Poder Legislativo, ele também exerce essa função que é considerada atípica, porque, tipicamente, a função de julgamento, ela fica a cargo do Poder Judiciário, como a gente vai ver aqui logo a mais. Nós temos o Poder Executivo, sendo o responsável por executar as políticas públicas, certo? E administrar o orçamento da União. Então essa seria a sua função típica, a administração dos nossos, do nosso tesouro, certo? Então o Poder Executivo, ele administra todos os recursos que provém do nosso governo central, ou seja, o Poder Executivo, ele recebe essa fatia de valores, ele arrecada e ele distribui conforme ele entende ser conveniente dentro dos critérios da legalidade. E a sua função, como foi falado, típica, administrativa, ela existe, mas também existem funções atípicas, como, por exemplo, a criação de leis. O Poder Executivo, ele pode editar medidas provisórias que, claro, existe todo um rito a ser observado, mas ela tem força de lei ordinária, até que ela perca sua validade e necessite de conversão em lei pelo Congresso Nacional. Mas, até que isso, pelo Congresso Nacional ou pelas respectivas casas legislativas dos estados e dos municípios. Mas, a princípio, o Poder Executivo, ele tem essa função também atípica de emanar leis, certo? Através dos instrumentos que são cabíveis a ele. E no caso aqui nós temos outra espécie normativa, que é a lei delegada, que é quando o Congresso Nacional, né, quando a Casa Legislativa, ela delega ao Poder Executivo a promulgação de uma lei, certo? E isso acontece muito pouco, mas ele é um gênero, uma espécie legislativa que ela existe dentro do nosso ordenamento jurídico e eu acho que vale a pena a gente citar, tá certo? Mas atenção especial para as medidas provisórias. E nós temos ainda como função atípica do Poder Executivo o julgamento, ou seja, toda a gestão de pessoal no que diz respeito aos processos administrativos, ela também fica a cargo do Poder Executivo. Ou seja, quando o Poder Executivo ele quer mandar um funcionário embora, ele vai precisar primeiramente, né, um funcionário público, um servidor público, ele vai precisar abrir todo um processo. E ele vai precisar preencher esse processo com elementos suficientes para mandar essa pessoa embora. Porque o servidor público ele detém estabilidade. E a estabilidade, ela garante justamente que o servidor público ele não fique exposto às arbitrariedades do Estado. E por causa disso, é preciso abrir um processo administrativo disciplinar. E nesse processo administrativo disciplinar, eminentemente, existe uma função que é uma função de julgar o processo administrativo para que, ao final, saia uma espécie de sentença, um veredito, né, aqui sendo bem claro, para que esse servidor ele seja mantido dentro do poder executivo, né, ou do respectivo poder, ou que ele seja mandado embora, que ele sofra a pena de demissão, que ele sofra outra pena que não acarrete a demissão, mas que acarrete a suspensão de alguns períodos de trabalho, certo? Então essa função de julgamento também fica a cargo do Poder Executivo. E aqui nós temos, por último, mas não menos importante, aliás, diríamos que ele está bem em voga hoje em dia, é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele eminentemente julga os atos das pessoas com relação às outras pessoas e também a relação entre os poderes, certo? Nós temos aí várias instâncias do Poder Judiciário, começando nos juízes de primeiro grau, depois nós temos os tribunais, né, estaduais, nós temos tribunais regionais federais, nós temos também, em outras instâncias superiores, o Superior Tribunal de Justiça e, em última instância,
o STF. Existem outras instâncias, como a Justiça do Trabalho, Justiça Especializada também militar e a Justiça Eleitoral. Mas isso a gente vai abordar com mais precisão num capítulo mais à frente, tá certo, pessoal? Então, a função típica do Poder Judiciário é eminentemente julgadora. O Poder Judiciário, ele julga, mas ele também faz administração de patrimônio pessoal. Então, ele, de certa forma, ele também administra, né? Então, ele tem essa função atípica de administrar. E, claro, legislar também, no caso dos regimentos internos dos tribunais. O que acontece quando você tem um regimento interno? Você precisa submeter os seus recursos, por exemplo, os advogados e os promotores de justiça, quando eles vão interpor recursos, eles precisam respeitar o regimento interno de cada casa. Ou seja, se o Tribunal de Justiça ele tem um regimento interno, esse regimento interno ele precisa ser observado se você tem a intenção de manifestar recurso para que aquela casa aprecie. Caso contrário, já será indeferido de plano, tá certo, pessoal? Então, tem sim uma força legislativa, uma força normativa e é uma função atípica também do Poder Judiciário. Mas eu queria fazer um parênteses aqui com você ainda com relação ao Poder Executivo. Nós temos o Poder Executivo concentrado na figura do presidente, três classificações, mas nós podemos dividir em duas, certo? Que o presidente da República ele concentra a figura de chefe de Estado, que é a representação do Estado brasileiro. Quando ele vai para fora, quando ele vai viajar em outros países, ele está levando o Estado brasileiro consigo. Então, ou seja, o Estado brasileiro legitimou, o Estado brasileiro falou, né, às pessoas, essa pessoa ela está apta a me representar aí fora no exterior. O receba muito bem, por favor. Então ele tem essa função de chefe de Estado. E ele também administra a sua casa aqui dentro, né? Ou seja, o presidente da República, ele administra, ele governa o dinheiro da forma que lhe é mais conveniente dentro dos preceitos legais. Tá certo, pessoal? E claro, né, aqui está administra também, porque ele administra também, ele tem essa função interna, né? Baixar portarias, ele baixa, ele manipula ali dentro a legislação a seu favor, a fim de que os servidores eles sejam realocados, distribuídos e também o seu patrimônio seja gerido. Então ele tem essas três funções ali, né? Manter um governo coeso, representar o Brasil lá fora e administrar o seu patrimônio, o seu corpo de pessoal também aqui no plano interno, ou seja, dentro do Brasil. Pessoal, essa é uma aula bem rápida, é uma breve explicação, mas que você pode encontrar com mais detalhes na doutrina, tá certo? Eu cito aqui Montesquieu. Se você quiser ver sobre uma carga teórica mesmo, você pode pesquisar por Montesquieu, do Espírito das Leis. Ele é o principal teórico, que ele é francês, tá? E ele formulou essa teoria da separação dos poderes, que é utilizada muito até hoje no plano global, né? Outras potências também utilizam essa repartição de poderes. Porque antigamente isso tudo era concentrado na mão de um único rei. E a partir dessa teoria foram se fortificando essa consciência dos poderes de que eles deveriam dividir-se. Ou seja, uma pessoa só ela não poderia julgar, legislar e executar. Isso era preciso ser dividido. Então, a partir da formulação dessa teoria da separação dos poderes, feita por Montesquieu, que é uma leitura não indicada para quem está começando, mas para quem já é especialista, fica muito bacana se você tiver esse interesse. Mas então, a partir dessa teoria formulada da separação dos poderes, a gente tem todo esse arranjo, né? Essa tripartição dos poderes. Aquele é separado a pessoa que julga, da pessoa que executa e da pessoa que legisla. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo e deixe seu like também e compartilha essa aula aqui se você achou que o material é de relevância. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado.